tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer algumas dicas, mas antes de eu começar, já vou logo pedindo. Deem um like aqui no vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. E também não deixem de me seguir aqui, ó, nas minhas redes sociais, que lá eu também estou sempre colocando alguma coisa nova, tá certo? Aguardo vocês todos. Bom, então vamos começar. Hoje eu vou falar de recursos para contação de histórias. Serve tanto para aula presencial quanto para aula remota. O bom de se trabalhar a literatura infantil é que nos possibilita esta questão à distância, que mesmo estando longe, nós podemos sim contar histórias para os nossos alunos. Então, os recursos servem para todo tipo de aula, à distância ou a presencial. Então, vamos lá. Eu costumo contar muitas histórias para as minhas turmas de alfabetização. Neste período em que estamos mantendo a distância, eu ainda estou em trabalho remoto, eu não parei de fazer isso. Muitas histórias eu contei aqui de dentro da minha casa. Claro que a gente sabe que é diferente de estar ali no presencial com a criança, mas podemos utilizar os mesmos recursos. Prestem atenção, nós temos recursos simples que todo mundo pode usar. Simples e fáceis, acessíveis. Ah, mas eu não tenho muito jeito para contar história. Tá, não tem problema. Você pode ler a história, mas você pode criar alguma coisa no momento dessa leitura que torne mais interessante. Não quer dizer que você tenha que saber a história toda decorada para poder contar, já que você não leva muito jeito. Mas essas aulas de contação de história, a gente precisa planejar bem. Saber que história que a gente vai contar e que tipo de elementos nós estaremos utilizando. Bom, tem aquele elemento básico da contação de histórias, que é a caixa. Geralmente uma caixa colorida, pode vocês mesmos, né? Essa daqui eu tô usando aqui é da minha casa, sabe, gente? Porque a minha toda enfeitada, desenhada, com coisas assim, ficou lá na escola e eu não trouxe. Então, na minha contação aqui em casa, eu utilizo essa, que é uma caixa que eu já comprei assim, toda enfeitadinha, tá vendo? Mas pode ser qualquer caixa, uma caixa de papelão que vocês tiverem, cobre lá com papel colorido, um papel de presente, um EVA, coloca umas figuras de revista do que vocês tiverem e a caixa já está enfeitada. Ah, mas o que vocês vão trazer dentro da caixa? Não basta apenas ter a caixa, tem a necessidade de trazer alguma coisa dentro dessa caixa, certo? Por quê? Que tipo de elemento, o que eu posso estar trazendo? Então vamos lá. Dentro da minha caixa, eu posso trazer o quê? Eu posso trazer, por exemplo, um elemento da história. No caso aqui, um personagem. No caso aqui, gente, é o bonequinho doce, né? Eu fiz um bonequinho doce, né? Estranho, né? Mas é um bonequinho doce. Você tira o personagem e você já faz aquele suspense todo. Quem é esse? Vocês conhecem? Vocês já viram? Isso a gente pode fazer assim no vídeo. Vocês já viram algo parecido? Eles vão falar várias coisas quando estão no presencial. Quando não estão, você vai instigar da mesma maneira, esperando que lá do outro lado eles estejam pensando quem pode ser este personagem. Então ele vem dentro da caixa. Você pode tirar várias coisas. Por exemplo, eu tenho esse elemento aqui, ó. É um relógio. Esse relógio é um elemento da história da Alice no País das Maravilhas. Tinha um relógio, tinha também, não tenho, né? Tem também a cartola do Chapeleiro Maluco. Então você vai tirando. Outra coisa que você pode trazer dentro da caixa, os próprios livros. Você pode tirar um livrinho da caixa, que com ele você vai contar a história, vai ler ou vai contar com as suas palavras. Você pode também ter uma varinha, né? Ah, eu vou fazer uma surpresa, então eu vou usar a minha varinha. Eu tenho várias coisas. Personagem, ó, a Branca de Neve também faz parte de história.
uma coroa, né? A história de alguma princesa, algo do tipo. Então, gente, dentro da caixa, vocês têm uma infinidade de opções para levar, para poder fazer a contação de história. E esse momento, ele tem que ser mágico, ele tem que ser lúdico, ele tem que ser um momento alegre, mesmo quando nós não estamos no presencial. Eu vou deixar aqui embaixo vários links dos meus vídeos aqui do canal, das minhas contações de história à distância, tá? Que eu fiz no ano passado e no início desse ano, outras virão. Então vocês já podem ter mais ou menos uma ideia do que eu aprontei aqui nas minhas aulas à distância. Os meninos gostam muito, eu acho que fica mais atrativo, principalmente para as crianças menores. Temos vários recursos. Podemos, por exemplo, simplesmente trazer o personagem principal da história, apresentar e contar a história do personagem, no caso aqui é a bonequinha preta. Então você vai levar a bonequinha preta e vai falar quem é ela, falar bastante desse personagem e fazer a contação de histórias. Simples assim. Eu costumo, além de usar os personagens, eu também uso, por exemplo, às vezes, alguma coisa na cabeça, né, assim, um enfeitinho tipo esse, olha, que legal. Presente de carnaval, né? Mas tem uma fada aqui, ó, tá vendo? Aí, quando as crianças olham e veem que eu já estou assim, ah, hoje tem história, a professora já está pronta, olha, tem um avental. Que é também um elemento bem interessante, olha. Pode colocar o livrinho aqui, algum personagem aqui, para poder fazer a contação. Bom, isso são adereços que eu acho que para a gente estar usando no momento, né, da contação de histórias para as crianças, é uma coisa que chama atenção. Alguns profissionais de contação de história não são muito a favor da gente usar ou fantasias ou muitos adereços, porque diz que tira a atenção da criança. Bom, gente, vou falar da minha experiência com crianças pequenas. Nunca tive esse problema, sempre usei vários adereços, fantasias, e eles nunca perderam o contato ali com a história. Mesmo eu estando ali toda fantasiada, eu acho que eles ficaram mais atentos ainda a escutar o que eu tinha para falar. Outra coisa interessante, gente, são os fantoches de vara. Mas onde que a gente pode estar usando os fantoches de vara? Os fantoches de vara a gente pode montar cenários com as próprias mesas da sala, né? Ou aqueles cenários de fantoche, que eu inclusive tenho um e vou mostrar para vocês. Bom, esse é o teatrinho, né, de fantoche, né? Para poder fazer com dedoche, fantoche de palito, de meia, né, de tecido. Então, tem 1001 possibilidades. Pode ser colocado no chão, né, mas de preferência o ideal é colocar em cima de uma mesa, né. É bom forrar a mesa embaixo, que aí você fica de pé ou ajoelhado, né, atrás, para estar usando. Então, o ideal é que coloque ele num lugar mais alto, um patamar mais alto, para que você consiga se esconder, né? Para aparecer só o fantoche. Olha só. Ele é feito de papelão, fui eu que fiz esse. Esse estava na escola. Ó, a gente consegue entrar atrás dele, ó. Viu aqui? Olha para vocês verem. É bem grande o espaço. Ele abre um pouco para cá, ó. Ó, tá? Olha o tanto que ele abre. Cabe mais de uma criança aqui atrás, cabe uns 2 adultos. Então, porém, o ideal realmente é colocá-los. Geralmente eu coloco em cima de mesa, que é o ideal, né? Olha só para vocês verem. Simples, né? O bom é que ele tem a cortininha. O legal é que a cortina, gente, ela pode ser, como é que fala? Aberta ou fechada, tanto faz. E ela não é presa embaixo não, tá vendo? Deixa eu tentar soltar só com uma mão aqui. Olha para vocês verem. Vou abrir só um lado, olha aqui. Então, a gente pode começar, por exemplo, com a cortininha fechada.
e depois abrir, né? Aí pode prender com um prendedor mesmo desses aqui. Eu já fiz isso algumas vezes. Tô com uma mão só porque eu tô segurando o celular com a outra. Mas um desses prendedores aqui, ó. Esses prendedores coloridos, tá vendo? Aí coloca aqui, prende aqui, ó. Na beirinha aqui, assim, ó. Né? Ou já pode usar ele abertinho mesmo com a fitinha. É ótimo, tem sido um ótimo cenário para minhas contações de histórias aqui em casa e eu uso bastante no meu cantinho de leitura com as atividades de literatura com os meninos. É isso. Esse é um recurso muito, muito bacana, muito legal. E o interessante é que ele fecha, ó. Pronto. Fechei, olha. Ele cabe atrás de armário. Ixi, ó, peraí. E o microfone. Para vocês verem. Cabe atrás de armário. Aqui em casa eu tô guardando atrás da minha estante. Na escola ele fica em cima do meu armário. Geralmente eu coloco um plástico, né, com asa poeira. Tô sempre dando uma trocada nos tecidos e tudo que vai estragar. Então é isso. Bem, esse era o meu cenário de fantoche. Esse, inclusive, estava lá na escola em que eu trabalho, mas agora, no tempo da pandemia, eu o trouxe para casa porque eu estou usando ele nos meus cenários de contação de história à distância. É também uma maneira criativa de nós estarmos contando a história. Às vezes tem a questão da timidez e tal, não sei contar, e até para as crianças estarem fazendo o reconto, esse tipo de teatrinho de fantoche é ótimo, tá? Temos também o avental de histórias. Esse avental é aquele que tem com velcro, ó. Eu tenho vários deles. No caso aqui, essa história é da Rapunzel. Então, tem a bruxa, né? Tem o castelo, olha isso aqui. Todos com velcro. Tem os bolsinhos onde vocês podem estar colocando os personagens e retirando o personagem, né? De acordo com o que você vai contando a história. Tenho vários, tá? Eu tenho dos 3 porquinhos, eu tenho aqui, ó, do Chapeuzinho Vermelho, olha que bonitinho. Com o lobo, tem todos os personagens. Esses aventais são ótimos, porque você vai tirando o personagem, ele fica no seu corpo, né? Tá vendo? É um avental. Ele fica no seu corpo e você vai tirando os personagens e fazendo o conto da história. É uma maneira interessante também. É um outro recurso. Mas esse recurso aqui dos aventais requer ou você ter alguém para fazer, ou você mesma fazer, ou comprar. Aí é um gasto. Porém, esses outros que eu mostrei, principalmente assim, ó, feito de pratinho de papelão, isso é mais simples, a gente mesmo pode confeccionar. Podemos usar bichinhos de pelúcia, né? Esses bichinhos mais simples também servem, né, no momento da contação da história. Então, são vários recursos que a gente tem. Podemos usar fantoche de meia, né? Podemos utilizar apenas o livro com os alguns elementos da história. Então, tira o livro ali, né? Conta a história e vai tirando os elementos, algumas coisas que contenham dentro daquela história que você vai estar apresentando. São coisas simples e que a gente pode estar fazendo uma contação de história bem legal. Fica bem bacana, os meninos gostam, ficam atraídos, sim. Então, acaba se tornando uma aula mais produtiva. E o bacana é que a gente pode fazer isso assim, à distância, como eu estou agora. Então é isso, gente. Foram só dicas de alguns recursos, porque a gente tem vários. Tem, por exemplo, aquela historinha da... Vou até pôr uma imagem aqui, olha. Tá vendo isso aqui? É historinha dentro da lata. Todo mundo tem usado muito isso. Eu tenho uma que ficou lá na escola em que eu trabalho. Eu estou em remoto, eu não trouxe. Você coloca círculos amarrados com uma fita e você vai tirando a história na ordem. Então, no primeiro momento, você tira ali, ó, o início da história e mostra. Aí você vai tirando. Ela vai saindo de dentro da lata. É um recurso interessante a história dentro da lata. Tem na sombrinha, né? Olha essa que legal. A história na sombrinha. Você vai rodando a sombrinha. Essa eu não tenho, tá, gente? Mas você vai rodando a sombrinha e vai contando a história. De acordo com cada parte da sombrinha. Às vezes você tem aí na sua casa uma sombrinha velha que você não está usando mais. Cubra com EVA ou enfeite ela toda e vai pondo cada parte da história
em um pedaço da sombrinha. E vai rodando e vai mostrando. É claro que para fazer isso com o vídeo, você tem que estar sentado no chão, tá, gente? A câmera tem que estar em um lugar mais baixo, né? O celular tem que estar em um lugar mais baixo para poder aparecer. Se vocês assistirem meus vídeos aqui, vocês vão ver que eu faço essas contações de história sentada. É o mais fácil, para eu estar ali pegando tudo que está à minha volta, do que eu assim, em pé. Porque em pé assim, eu aparecendo só daqui para cima, eu teria que colocar talvez um fundo animado para estar mostrando ou mostrando assim, como eu estou fazendo com vocês aqui, que eu mostro na hora da edição as imagens. Mas eu acho mais legal quando você mesmo vai tirando e fazendo como na sala de aula. E na sala de aula é mais tranquilo, você leva tudo isso para sua sala, senta com os meninos, pode ser ao ar livre, na sala de aula, em uma biblioteca, ou espaço que tiver. E ali você vai fazer a contação de histórias. Aí é mais interessante ainda, né? Bom, então é isso, gente. Recursos tranquilos, fáceis, que todo mundo pode utilizar. Eu vou deixar também aqui linkado o primeiro vídeo que eu fiz dessa série. Foram 2, foi o primeiro e esse daqui. O primeiro, eu falei da importância do cantinho de leitura na sala de aula, para que ele não fique esquecido. E prometi que eu viria com um vídeo para mostrar alguns recursos que eu utilizo no dia a dia para fazer a contação de histórias. No caso também, para a gente adaptar ao ensino à distância, tá bom? Então, assistam o primeiro, que é interessante o que eu falo do cantinho de leitura e dou algumas dicas também. E depois vocês assistam os outros. Assistam as minhas contações de história. Aí vocês podem estar se inspirando. Beijos para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.